Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e ao meu perfil no Instagram. A gente vai continuar a leitura do livro O Cérebro da Criança. Essa aqui é a parte 2, tá? Eu terminei a parte 1 num trecho que eu vou aqui dar uma voltada rápida para a gente ler esse pedaço e integrar a continuação da leitura, ok? A forma como a integração realmente ocorre é fascinante e a maioria das pessoas não tem consciência disso. Nos últimos anos, cientistas desenvolveram a tecnologia de tomografia cerebral, possibilitando que pesquisadores estudem o cérebro como nunca antes. Essa nova tecnologia confirmou muito do que acreditávamos anteriormente em relação ao cérebro. No entanto, uma das surpresas que abalaram a base da neurologia é que o cérebro é plástico ou moldável. Isso significa que se modifica fisicamente durante a vida. Ele se modifica também fisicamente. Não apenas na infância, como supunhamos, melhor dizendo, anteriormente. O que molda o nosso cérebro? Essa é a grande pergunta. O que é que molda o nosso cérebro? Quais são os exercícios? Quais são os segredos? O que é que a gente tem que aprender? São as experiências. Mesmo na velhice, nossas experiências realmente modificam sua estrutura física. Quando passamos por uma experiência, nossas células cerebrais, chamadas neurônios, transformam-se ativas, tornam-se, melhor dizendo, ativas ou disparam. O cérebro tem 100 milhões de neurônios, cada um com a média de 10 mil conexões com outros neurônios. A forma pela qual circuitos específicos no cérebro são ativados determinam a natureza da nossa atividade mental, incluindo a percepção de imagens e sons, ao pensamento e raciocínio mais abstratos. Quando os neurônios disparam juntos, originam novas conexões entre si. Ao longo do tempo, as conexões que resultam desses disparos conduzem a uma reprogramação no cérebro. Essa é uma notícia extremamente empolgante, pois significa que não somos prisioneiros durante o restante da vida da forma como nosso cérebro funciona nesse instante. Podemos realmente reprogramá-lo para sermos mais saudáveis e felizes. Isso vale não apenas para as crianças e adolescentes, mas também para cada um de nós em qualquer idade.
Nesse exato momento, o cérebro do seu filho está sendo constantemente programado e reprogramado. E as experiências que você lhe proporcionar terão grande importância para determinar a estrutura do cérebro dele. Nada de pressão, certo? Mas não se preocupe, a natureza garantiu que a arquitetura básica do cérebro desenvolver-se-á bem se receber comida, sono e estímulos adequados. Os genes, é claro, desempenham um papel fundamental em como as pessoas serão, especialmente quanto ao temperamento. Contudo, descobertas de diversas áreas da psicologia do desenvolvimento sugerem que tudo o que acontece conosco, a música que ouvimos, as pessoas que amamos, os livros que lemos, o tipo de disciplina que recebemos, as emoções que sentimos, afeta profundamente a forma como nosso cérebro se desenvolve. Em outras palavras, acima da nossa arquitetura cerebral básica e de nosso temperamento inato, ou seja, de nascença, os pais têm muito a fazer para oferecer os tipos de experiências que ajudarão a desenvolver seu cérebro ou um cérebro resiliente e bem integrado. Esse livro mostrará como usar experiências dia a dia para ajudar o cérebro do seu filho a se tornar cada vez mais integrado. Por exemplo, crianças cujos pais conversam com ela sobre suas experiências tendem a recordar melhor as lembranças desses aprendizados. Pais que falam com seus filhos sobre sentimentos nos fazem desenvolver inteligência emocional e possibilitam que compreendam melhor os próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Crianças tímidas, olha só como é interessante essa parte, tá? Crianças tímidas cujos pais alimentam um sentimento de coragem ao lhes oferecer explorações solidárias do mundo, tendem a perder inibição comportamental, ou seja, você tem que oferecer explorações solidárias, estar junto com seu filho nessas explorações. Enquanto os que são excessivamente protegidos, esse é um tipo, ou empurrados insensivelmente para experiências causadoras de ansiedade, sem apoio, tende a manter a timidez. Então, o cérebro, ele é neuroplástico. A neuroplasticidade que foi descoberta não há muito tempo, ela permite que a gente rompa cada vez mais e mais com novas experiências, novas sinapses, nova neurogênese, ok? Aquilo fixo, aquele localizacionismo que era preconizado no passado, ele acabou. E isso vale para crianças típicas e crianças atípicas. Eu, como tenho dois mundos na minha casa, uma criança especial e Clara, e Carol, aliás, eu vivo as duas faces da infância. Então eu tenho que estar aprendendo o tempo todo para gerar melhores experiências, uma educação mais sólida. E enquanto eu ensino, eu aprendo. Eu li o primeiro livro de neuroplasticidade em 2012, 2013, que foi recomendado por Pepita Duran, uma fisioterapeuta aqui do estado, que atendeu Clara por muito tempo. E quando eu li esse livro a primeira vez, você tem que estar relendo, porque você descobre novas coisas cada vez que lê. Caiu por terra aquele localizacionismo que a gente aprendeu. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente e teve um traumatismo craniano, um exemplo só, tá?
E nesse traumatismo, o médico chega e diz, olha, ele atingiu a parte da fala, ele atingiu a parte da visão, ele atingiu a parte motora, e a parte do cérebro responsável por aquilo, ela afetada não poderia mais ser recuperada, ou aquela parte do cérebro teria que ser estimulada, porque só ela poderia reaver aqueles movimentos ou aquela função. Isso é mentira, ok? O cérebro ele pode usar de estratégias, de atalhos para trazer de novo aquela função. Baseado nessa leitura, eu criei uma frase para Clara, né, que é minha filha especial, que ela tem um problema neurológico importante, e eu criei a seguinte frase: se ela sorri, ela anda. Essa frase é minha. Se ela sorrir, ela anda. Se ela vai andar ou não, é uma coisa que não depende de mim. Isso está na mão de Deus. Mas todo o esforço que a gente puder dar a ela, toda a qualidade de vida que a gente puder dar a ela, para que ela sorria, consequentemente, ela pode andar. Ah, Luciano, eu não acredito, você é um sonhador. Não me interessa a sua opinião, a sua falta de fé. Não me interessa também o resultado da minha fé. Eu preciso tê-la, preciso acreditar. E essa frase que eu sempre disse e digo, repito, para qualquer pessoa que se aproxime de Clara, qualquer pessoa que venha ou ser terapeuta, ou técnico, ou enfermeiro de Clara, e já me foi feita essa pergunta antes, assim, Luciano, geralmente se faz, né, numa consulta, algumas perguntas, e uma delas é, Luciano, o que é que você espera do tratamento, da terapia? Onde é que você quer que ela chegue? E eu sempre digo assim, eu quero que você acredite, só isso. Onde ela vai chegar a gente não sabe. Eu quero que você acredite. E voltando aqui para esse texto do livro, onde ele fala das formas de abordagem com seu filho, que pode torná-lo mais ou menos tímido, mais ou menos retraído. Quando ele falou aqui que se você der experiências ao seu filho, empurrando ele de forma insensível, você pode potencializar, causar com que aquela ansiedade ela se torne ainda mais proeminente. Se a criança é tímida, ela pode se tornar mais tímida. Eu vou contar um fato aqui que aconteceu comigo quando eu era criança. Meu pai, no quintal de casa, no quintal noitão de casa, ele gostava de criar galinha. Galinha para ser morta e depois virar almoço, né, jantar. E ele criava, e ele tinha um desejo, não sei, não dá para explicar agora, que eu era pequeno, sei lá, 6 anos, 7 anos, não tão pequeno, né, criança. E ele me fazia pegar a galinha. Pode ser uma coisa simples, né? Mas eu tinha medo na época. E ele fazia justamente isso aqui. Ele me empurrava a pegar a galinha, forçava a pegar aquela galinha. A galinha corria, tinha dificuldade de pegar, eu tinha medo, um trauma. Minha mãe brigava com ele e tal, e ele insistia em comprar outro e fazia a mesma coisa, até que deixou de comprar. Mas era briga, era pressão psicológica. E isso me deixou muito mais tímido na época do que eu já era. Vamos continuando aqui. Há todo um campo da ciência do desenvolvimento infantil e apego dando respaldo a essa visão. E novas descobertas na área da neuroplasticidade reforçam a perspectiva de que os pais podem moldar diretamente o crescimento do cérebro dos seus filhos,
conforme as experiências que oferecem. Então você tem que oferecer experiências, tem que tirar a tela dele, não tirar 100%, você não pode afastá-lo da tecnologia, mas dar experiências. Ele sentir, ele tocar, ele ouvir, ele correr, cair, levantar. Por exemplo, horas diante de telas, jogando videogame, vendo televisão, enviando mensagens de texto, programarão o cérebro de determinadas maneiras. Atividades educativas, esporte e música programarão de outras maneiras. Passar tempo com família e os amigos e aprender sobre relacionamentos, especialmente com interagindo frente a frente, também programará o cérebro de outras formas. Tudo que nos acontece afeta de forma como o cérebro se desenvolve. Então, se você incentiva seu filho a ter relacionamentos, a brincar, a fazer momentos em família, como fizemos no final de semana que passou em Gravatá, com 5 famílias, muita criança, muita criança. E aí você deixa eles interagirem, brincarem, correr e eles resolverem os seus conflitos. Você está dando a ele um cérebro, uma atividade, uma inteligência emocional que uma tela não vai dar. É desse processo de programação e reprogramação que se trata a integração. A integração que a gente fala do lado direito, tá? E lado esquerdo do cérebro. Emoção e a razão. Dar a nossos filhos experiências para criar conexões entre diferentes partes do cérebro. Quando essas partes colaboram, criam e reforçam as fibras integrativas que conectam as diversas partes do cérebro. Como resultado, são conectadas de formas muito mais poderosas e podem funcionar juntas de maneira ainda mais harmoniosa. Assim, como cantores individuais de um coral podem combinar suas vozes distintas em uma harmonia que seria impossível para uma única pessoa criar. Um cérebro integrado é capaz de fazer muito mais do que suas partes individuais poderiam realizar sozinhas. É o que queremos fazer com cada um de nossos filhos, ajudar seu cérebro a se tornar mais integrado para que eles possam usar seus recursos mentais ao máximo. Foi exatamente o que Mariana fez com Marco. Quando ajudou a contar e recontar a história diversas vezes, e a uó, ela desarmou as emoções assustadoras e traumáticas do cérebro direito, para que elas não o dominassem. Ela fez isso buscando detalhes factuais e lógicos no cérebro esquerdo, que aos 2 anos de idade está apenas começando a se desenvolver, para que ele pudesse lidar com o acidente de uma forma que fizesse sentido para ele. Se sua mãe não o tivesse ajudado a contar e a compreender a história, os medos de Marco não teriam sido resolvidos, poderiam emergir de outras formas. Ele poderia ter desenvolvido fobia de andar de carro, ou de ficar separado dos pais, ou seu cérebro direito poderia ter saído do controle e de outras maneiras, fazendo ataques frequentes de birras. Em vez disso, ao contar a história com Marco, Mariano o ajudou a focar a atenção tanto nos detalhes reais do acidente quanto em suas emoções, o que lhe permitiu usar os lados esquerdo e direito do cérebro juntos, literalmente fortalecendo as conexões de ambos.
Ao ajudá-lo a se tornar mais integrado, ele voltará a ser um menino de 2 anos em desenvolvimento normal, em vez de vivenciar o medo e a aflição que sentiu. Vejamos, por exemplo, agora que você e seus irmãos são adultos, ainda brigam para saber quem vai apertar o botão do elevador? É claro que não. Bem, esperamos que não. Mas seus filhos brigam por isso? Se fossem crianças típicas, sim. O motivo por trás dessa diferença nos traz de volta o cérebro e a integração. A rivalidade entre irmãos é como tantas outras questões que dificultam o trabalho de criar filhos. Birras, desobediências, batalhas em torno do dever de casa, problemas de disciplina e assim por diante. Conforme explicaremos nos próximos capítulos, esses desafios cotidianos de criação de filhos resultam da falta de integração dentro do cérebro do seu filho. O motivo pelo qual o cérebro dele nem sempre é capaz de integrar-se é simples. Ele ainda não teve tempo de se desenvolver. Na verdade, ainda tem um longo caminho a percorrer, uma vez que o cérebro de uma pessoa só é considerado totalmente desenvolvido aos 20 e poucos anos. Esta é a má notícia. Você precisa esperar o cérebro do seu filho se desenvolver. É isso mesmo. Não importa o quanto você considere seu filho em idade pré-escolar brilhante, visto que ainda não tem o cérebro de uma criança de 10 anos de idade. E isso ainda levará vários anos. O ritmo de amadurecimento do cérebro é influenciado pelos genes que herdamos, mas o grau de integração pode ser exatamente o que podemos influenciar no trabalho diário de criação de nossos filhos. A gente não pode modificar a genética, olha que interessante, mas a gente pode estimular a integração de tal forma que possa superar um pouco essa demora do amadurecimento dele, que é normal. Ao usar momentos do dia a dia, a boa notícia é que você pode influenciar com a eficiência o cérebro de seus filhos e ele crescerá rumo à integração. Primeiro, você pode desenvolver os diversos elementos do cérebro dele, oferecendo-lhes oportunidades para exercitá-los. Em segundo lugar, você pode facilitar a integração para que as partes separadas se tornem mais bem conectadas e trabalhem juntas de forma poderosa. Isso não vai fazer seus filhos crescerem mais rapidamente. Simplesmente vai ajudá-los a desenvolver as muitas partes de si mesmos e integrá-las. Também não estamos falando sobre exaurir a si mesmo e a seus filhos, tentando freneticamente preencher todas as experiências de importância e significado. Estamos falando sobre simplesmente estar presente para seus filhos. Tudo isso a gente acha que é uma ginástica gigantesca para conseguir essa integração. Nós não somos especialistas, somos pais generalistas. Só o fato de você dar presença já corrige muito dessa diferença. Para podermos ajudá-los a se tornarem ainda mais bem integrados. Como resultado, prosperarão emocional, intelectual e socialmente. Um cérebro integrado resulta em tomada de decisão aprimorada, melhor controle do corpo e das emoções, autocompreensão mais completa, relacionamentos mais fortes
e sucesso escolar. Tudo começa com as experiências que os pais e outros cuidadores oferecem, estabelecendo as bases para integração e saúde mental. Essa foi a segunda parte da leitura do livro. E eu estou dividindo em parte porque fica menos cansativo para você acompanhar, principalmente aqui no YouTube, ok? Então eu peço que você se dedique ao máximo à leitura, ao entendimento, que isso vai gerar um fruto gigantesco para o seu filho. E se o seu desejo é ter um filho mais saudável emocionalmente, isso vai gerar resultados para ele no futuro, você se cadastra, você entra aqui no canal, manda um direct no Instagram e a gente vai juntos encontrar não a solução para tudo isso, mas uma forma de ficar mais leve essa jornada, ok? E aqui no YouTube você se inscreve aqui no canal, deixa um like, seu comentário, que a gente tá junto, tá bom? Forte abraço para você que está aqui no meu canal. Até mais.